Olá pessoal, hoje o nosso bate-papo será sobre entender, aprender e fixar. Pode não parecer, mas tem um abismo gigantesco entre essas três palavras, embora elas tenham uma importante relação entre si. Você sabe aqueles cronogramas de estudo? Aqueles cronogramas que você encontra até mesmo na internet. Eu estou falando em cronogramas, me referindo aos cronogramas sérios, aqueles elaborados de uma maneira inteligente com o propósito de aprendizado real. A maioria deles segue um padrão para que você se organize em seus estudos. Eu vou te mostrar, pessoal, o porquê isso acontece, ou pelo menos o porquê deveria acontecer. Mas para você entender o que eu vou te falar, pessoal, nessa nossa conversa, e posteriormente para você aprender, eu preciso te esclarecer algumas coisas sobre o computador mais potente da face da Terra, ou seja, o teu cérebro. As células que fazem parte do nosso cérebro, as células chamadas de neurônios, são uma espécie de dispositivos eletrobioquímicos que disparam correntes elétricas estimulando outros neurônios através do axônio, envolto por uma membrana chamada de membrana de mielina. Enfim, poderíamos ficar falando aqui horas sobre esta parte, sobre esse assunto, mas o meu interesse aqui, pessoal, é outro. E o que eu vou falar para você aqui é baseado em muito tempo de leitura e de estudo. Não foi tirado do Yahoo Respostas. Quando estamos dormindo e apenas quando dormimos, acontecem as reconfigurações das nossas redes neurais. E é justamente isso que nos dá a capacidade de aprender. Em outras palavras, pessoal, aprender significa alterar a configuração física de nosso cérebro. E isso foi provado e comprovado pela neurociência. E quando eu falo em aprender, eu estou me referindo, pessoal, em aprender de verdade. Porque no processo da verdadeira aprendizagem, há um crescimento de dendritos neurais, ou seja, a própria fiação em nosso cérebro fica mais rica e complexa. Porque, na verdade, o nosso cérebro é um verdadeiro emaranhado de fios, as redes neurais. E quanto mais complexa, maior será a inteligência operacional do nosso cérebro. E veja, quem está falando aqui não é nenhum neurocientista ou coisa parecida, e sim um professor que trabalha há mais de 21 anos com alunos que se preparam para enfrentar os mais concorridos vestibulares do país e principalmente a tua provinha do Enem. Mas que depois de um certo tempo resolveu entender o porquê que alguns dos seus alunos, mesmo aqueles dedicados, pessoal, não conseguiam armazenar os conteúdos necessários para obter a tão sonhada aprovação. O que estava acontecendo? Mas vamos voltar então para o nosso assunto inicial para você me entender. Entender, aprender e fixar. Hoje em dia, os alunos são mandados para as escolas pelos seus pais ou responsáveis, com o objetivo de aprenderem o que o professor vai ensinar. Tanto é que, ao final de um trimestre ou bimestre, dependendo da escola, quando o aluno borda o seu boletim com notas, com boas notas, os pais estufam o peito e dizem assim: "O meu filho aprendeu." Meus queridos, me desculpem, mas tirar nota alta não significa aprendizado de fato, e sim que você conseguiu gravar o conteúdo tempo suficiente para poder fazer a prova. Mas, professor, dá uma prova disso. Deixa eu te mostrar uma coisa. Se o professor te aplicar uma prova surpresa do mesmo assunto 2 semanas depois da data original da prova, eu duvido que você que estudou apenas para tirar nota tenha o mesmo desempenho, consequentemente, que você vai tirar a mesma nota. Porque o aluno que estuda para a prova, ele não consegue reconfigurar as suas redes neurais, as redes neurais do seu cérebro. Ele consegue sim manter as informações de forma instável e insegura tempo suficiente para fazer a prova. E depois, toda a informação vai para a lata do lixo. Fala para mim. Quando o aluno tem uma prova na quarta-feira de manhã, pessoal, qual é o período? Quando ele estuda? Diz pra mim. Ah, professor, deve estar pensando, né? Já sei, na terça-feira à noite. Depende, né, velho? Depende porque alguns irão pedir para os pais: "Ô mãe, me acorda mais cedo porque eu tenho prova no primeiro período. Me acorda pelas 5 porque a prova é às 7h20. Te identificou, né, velho? Agora a pergunta que eu faço para você que está me acompanhando. O porquê que o aluno faz isso? Já parou para você pensar? O porquê você faz isso? Para ficar com o conteúdo da prova fresquinho até o momento de aplicá-lo. Depois pode esquecer, não vai precisar mais mesmo, então acabou, vai para o lixo. E aí todo o conhecimento, pessoal, vai para a lata do lixo realmente. E é isso que os alunos geralmente fazem durante toda a vida escolar. E é por isso, pessoal, que quando esse aluno chega até mim no cursinho, ele bate de cara num paredão chamado vestibular, porque estudou errado a sua vida toda e agora está sofrendo as consequências. É importante que eu estou falando para vocês, presta muita atenção. Mas o que seria, Vavá, estudar correto, estudar de maneira correta?
De repente você esteja se perguntando, né? Gente, o ciclo de aprendizagem é circadiano, ou seja, inicia-se e encerra-se em 24 horas. Se nessas 24 horas 3 coisas acontecerem em uma dada ordem, você vai ter aumentado a sua bagagem de conhecimento. Caso contrário, se faltar uma delas ou se ocorrerem fora de ordem, você terá jogado o conhecimento na lata do lixo, o conhecimento do teu dia inteiro. Mas você deve estar se perguntando, mas professor, quais são essas 3 coisas e em qual ordem? Você tem que entender, depois você tem que aprender e depois você tem que fixar. E quando você entende? Já parou para se perguntar? Durante a aula, quando o professor está explicando, é o momento, ou pelo menos deveria ser, para você entender. Exemplo, quando o professor explica para você como se calcula o volume de um paralelepípedo reto retângulo, o professor mostra que basta você efetuar o produto entre as 3 dimensões, comprimento vezes largura vezes altura. Nesse momento você não está estudando, pessoal, está simplesmente assistindo a aula. Você não está aprendendo, você está entendendo. Mas é a pergunta que não quer calar. Mas então, quando você aprende? Quando você ativar os circuitos que determinarão, durante o sono, a reconfiguração das suas redes sinápticas. Ah, professor, eu não entendo nada desse negócio de redes sinápticas, essas coisas de neurociência. Em outras palavras, para você realmente aprender, você deve estar sozinho, concentrado, com um lápis ou caneta e papel na mão e não ficar digitando no computador ou simplesmente ficar destacando frases importantes no teu livro didático com aquela caneta verde-limão, não é isso? Aquela caneta laranja, chama-chama, né? Tem uma explicação da neurociência para isso, pessoal, mas vamos deixar para um próximo vídeo, ok? Agora, tudo isso para que você consiga colocar em prática o que foi entendido durante a aula. É nesse momento que você vai preparar os caminhos para transformar essa informação, que foi retida por um curto prazo, em conhecimento, ou seja, longo prazo. Mas isso quando você estiver em casa, quando você estiver fazendo as atividades solitários, as atividades dos assuntos que foram vistos antes, durante a tua aula. Porque qualquer aula que não tenha na sequência uma lista de tarefas para ser executada no mesmo dia, logo após a fase do entendimento, é uma aula condenada à eterna linha do esquecimento. Você nunca se perguntou o porquê das tuas apostilas virem com exercícios logo após a aula de um determinado conteúdo? Você tem conteúdo, depois você tem uma lista de exercícios. Ah, professor, eu já sei, é para nós assimilarmos o conteúdo. Sim, você está correto, para você assimilar o conteúdo. Mas a pergunta é, mas como você realmente vai conseguir assimilar tais conteúdos? Deixa eu te explicar rapidinho. É no momento do estudo solitário que ocorre o crescimento dos dendritos. Lembre, pessoal, que eu falei lá no começo do nosso bate-papo sobre o crescimento dos dendritos? É nesse momento que você está preparando o teu cérebro e ele se adaptando para receber a terceira e última fase, a fase do fixar. Muito bem, você entendeu a aula, depois você estudou para colocar o processo de aprendizagem em andamento, agora só falta fixar todo esse conteúdo. E que hora é essa a hora de fixar? Quando passamos por essas 2 primeiras fases que eu acabei de citar para vocês, o entender e depois o aprender, nos bate uma coisa chamada sono. Isso mesmo. Sono não é sinal de corpo cansado, e sim de cérebro saturado. Mas e aí, professor, quando estamos com sono, devemos fazer o quê? Dormir, meu caro. Dormir, minha cara. Quando dormimos, o nosso cérebro alterna entre o sono profundo e o sono REM. O sono REM significa o Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. Você já deve ter visto isso antes. É quando as pálpebras dos olhos, elas ficam se movendo rapidamente. É a fase do sono em que ocorrem os momentos mais vívidos, quase como se estivéssemos acordados. É nesse momento que está acontecendo a tua reconfiguração neural. Mas reconfiguração neural, Vavá, isso, as redes neurais que foram envolvidas durante a aula passam agora por um treinamento propiciados pelo crescimento dos dendritos durante o estudo. E sabe o que você está fazendo, pessoal, nesta hora, a hora do sono REM? Você está sonhando. E o melhor disso, na verdade, acontece todas as noites quando dormimos e com todas as pessoas. É nesse momento que você está transformando a memória de curto prazo em memória de longo prazo. Mas eu tenho uma coisa não muito boa para te falar. O nosso cérebro possui mecanismos de proteção que impedem mudanças drásticas. E a neurociência provou e comprovou que a quantidade de reconfigurações a serem executadas todas as noites é limitada. Por isso, ter um ritmo adequado de estudo, ou seja, mantendo um equilíbrio, também deve ser parte ou fazer parte da tua estratégia de estudo. Não exagere estudando o dia inteiro, e sim o ideal. Mas o que seria o ideal, professor Vavá? De repente você esteja se perguntando. Aquele que você consiga sentir que ainda está assimilando as coisas.
pois o estudo é sinônimo de qualidade, pessoal, e não de quantidade. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você se pegou lendo um livro e no final de uma determinada página simplesmente esqueceu o que havia lido? Leu todo o livro, leu toda a página, perdão, ficou pensando, não encaixou, não me lembro de algumas partes. Por que isso acontece? É porque as células do nosso cérebro, os neurônios, possuem algumas substâncias que eu vou me arriscar, pessoal, a chamá-las de combustíveis, que fazem o nosso cérebro funcionar corretamente. E elas têm uma duração de 30 a 40 minutos, depois, mesmo sendo automaticamente restituídas, uma coisa muito simples precisa acontecer. Temos que parar a cada 30 ou 40 minutos, respirar, alongar ou simplesmente levantar, pois estou supondo que você esteja estudando sentado, né? Lavar o rosto ou qualquer outra atividade, pessoal, menos ficar mexendo no celular, durante 5 a 8 minutos. De nada adianta você passar o dia inteiro sentado estudando, sem esses detalhes pequenos, mas ao mesmo tempo muito importantes. Por isso, como já dizia o lendário professor Peer, de quem eu era muito fã, estude pouco, mas todos os dias. E se alguém perguntar, professor, da onde que isso funciona? Eu te explico, pessoal, rapidamente. Eu vou te explicar rapidinho. Muitas escolas tentam de tudo para que o seu aluno tenha uma boa aprendizagem. Elaboram planos para melhorar as aulas, utilizando novos recursos, oferecendo cursos para os seus professores, entre outras estratégias, pessoal, que, convenhamos, não dá muito certo não. Por quê? De nada vai adiantar se você, aluno, achar que basta uma ótima aula para as coisas fluírem. Claro que uma aula com um professor gabaritado, pessoal, facilita e muito. Mas o fator mais importante, e até, pessoal, me arrisco a falar mais importante até mesmo que a aula, para o verdadeiro aprendizado, será a atividade que você vai desenvolver sozinho, posteriormente, no mesmo dia, antes de uma noite de sono, onde mais tarde irão acontecer as tuas reconfigurações neurais, ou seja, a fase de fixação. E por que nós temos que estudar o assunto que foi visto em aula, professor, no mesmo dia, antes de uma noite de sono? De repente você esteja também se perguntando, por que é necessário que você avise o teu cérebro na hora do estudo? Isso é importante, proporcionando um aumento dos dendritos neurais e assim, na hora do sono, onde você não consegue mais ter o controle da situação, deixar que o computador mais potente da face da Terra faça o resto. E já te digo, pessoal, de passagem, uma coisinha que de repente não é muito agradável. Muita informação, infelizmente, é transformada em pouco conhecimento. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, ok? Para um próximo bate-papo. Então fiquem ligados, pois em um próximo vídeo tem mais bate-papo inteligente com o professor Vavá. Aquele abraço.